Turminha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa nossa aula maravilhosa dessa disciplina que é a melhor de todas. Então vamos lá ao tema de nossa aula. Aula de número 26, objeto de conhecimento, as questões indígenas e negras e a ditadura. Detalhamento, projetos de desenvolvimento econômico para a Amazônia, Sudã, projeto Calha Norte e usina hidrelétricas. CIVAM, a Zona Franca de Manaus, as ondas migratórias e o advento da ZFM, Zona Franca de Manaus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história local, sobre a Zona Franca de Manaus e sobre os grandes projetos da ditadura militar aqui para a região amazônica. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Integrar para não entregar. Esse era o lema da ditadura militar aqui para a Amazônia. Professor, mas integrar o quê e a quê, professor? Justamente a região norte, que durante muito tempo teve a visão preconceituosa de ser um vazio demográfico, de ser uma terra sem homens para homens sem terras, e tudo isso era visto em relação à região amazônica. Mais uma vez, a gente vê que houve um conjunto de medidas de fora para dentro da região amazônica que muitas vezes não levavam em consideração o homem amazônico, as peculiaridades e particularidades da região, e esses projetos foram colocados a cabo, por assim dizer, pelos governos militares e tiveram um grande impacto no povoamento da região amazônica. Galera, a gente está vendo aqui um mapa que vai ilustrar basicamente isso, tá, gente? O processo de integração da Amazônia ao resto do Brasil. Foi nesse momento, por exemplo, que foram construídas as grandes rodovias que tinham como intuito realmente interligar a Amazônia ao restante ao restante do Brasil. Mas, professor, como é que se deu a cabo esses projetos, professor? Qual era a finalidade dos projetos de integração da Amazônia? E por que, de fato, eles fizeram isso, professor? A gente vai começar a ver a partir de agora essas nuances, por assim dizer. Vamos ao texto. Integrar para não entregar. É meio que um trava-língua, né, pessoal? Integrar para não entregar, professor. A Amazônia na ditadura militar. O início da ditadura deixou suas marcas na ocupação da Amazônia. Dentre um discurso nacionalista, os militares pregavam a unificação do país. Além disso, é preciso proteger a floresta contra a internacionalização. Em 1966, o presidente Castelo Branco fala em integrar para não entregar. Gente, existia naquele momento um discurso conhecido como o discurso da internacionalização da Amazônia. Mais uma vez, internacionalização da Amazônia. Quase que não sai, galera. Mas era justamente esse medo que o Brasil tinha, que o governo brasileiro tinha, melhor dizendo, de que a Amazônia, a região norte, pudesse ser literalmente internacionalizada e o governo perdesse a autonomia, ou melhor, perdesse o comando, o governo dessa região aqui do Brasil. Nesse momento, então, começou os chamados ciclos de grandes projetos para a Amazônia. Esses grandes projetos vinham desde do incentivo à migração para a Amazônia, como também a construção de grandes obras para a região, mais uma vez com o intuito de integrar a região. Foi nesse momento, por exemplo, que foi colocado a cabo, que não nasceu propriamente dito, mas que foi colocado a cabo a Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus, galera? É uma área de livre comércio onde as taxas de impostos são reduzidas com a finalidade de estimular a vinda de empresas para a região, mais uma vez, com a finalidade de integrar a região norte ao restante do país. Foi nesse momento, por exemplo, que o governo lançou o projeto Operação Amazônia. Essa Operação Amazônia foi justamente esse conjunto de medidas que visava essa integração da região norte com o resto do país. Vamos ao texto.
Chegamos então a ela, a Operação Amazônia. Galera, tomem nota, porque esse é um conteúdo muito bacana e muito importante para a gente conhecer de fato a região amazônica, todas as suas peculiaridades e todos os projetos que foram feitos, que foram trazidos para cá e que afetaram diretamente a nossa vida. Olha o que o texto fala para a gente, galera. A Operação Amazônia foi uma reunião de medidas, projetos e decretos, implementados na região norte com a justificativa de minimizar ou eliminar o atraso econômico na Amazônia. Galera, naquele momento da ditadura militar, e também grande parte dos governos brasileiros que antecederam a ditadura militar, a Amazônia era vista como sinônimo de atraso, tá, gente? Atraso econômico e de desenvolvimento. Porque se imaginava que uma floresta, por si só, não conseguia gerar riqueza. E essa mentalidade do atraso na Amazônia acabou gerando meio que um preconceito em relação ao restante do país, em relação à Amazônia, pessoal. E isso é interessante para a gente colocar em mente, para entendermos qual o objetivo dos projetos que vieram para cá, tá, gente? Naquele momento do Brasil, o campo era visto como algo atrasado, que para você ser moderno, você tinha que ser urbano. Então esses grandes projetos visavam também levar a modernidade aqui para a região. Professor, mas já não existia modernidade aqui? De certa forma sim, tá, gente? Mas, diferente de como é agora, que é o meio de comunicação muito mais avançado, naquele momento o governo central tinha essa ideia. A Amazônia, vazio demográfico, a floresta em pé por si só não gera riqueza, então era necessário fazer com que a modernidade de fato vá para a Amazônia. E mais uma vez, esses grandes projetos para a região, eles vinham sempre de fora para dentro. Muitas vezes, órgãos e mecanismos que não conheciam as particularidades e peculiaridades da região faziam projetos para cá sem levar em conta o homem amazônico e toda a sua cultura e diversidade. Vamos ao texto. Essas medidas, que medidas, professor, da Operação Amazônia, determinavam que a ocupação da região seria efetuada por meio de uma política centralizadora, interventora e modernizadora. Olha só, gente, por que eu coloquei entre aspas a palavra modernizadora? Porque esse conceito ainda hoje é abstrato. Modernizadora na visão de quem, professor? Na visão de quem vem de fora da Amazônia. E é interessante falar que essa questão da modernização, ela esbarra muito na colonização da Amazônia, que é uma colonização um pouquinho mais violenta do que foi no restante do país. Como assim, professor? A Amazônia não era Brasil? Na colonização brasileira, a Amazônia, a região norte, por assim dizer, era uma colônia diferente do que foi o Brasil. Existiam duas colônias, galera. A colônia do Brasil, lá ao sul, sul, centro-oeste e sudeste, e a colônia do Grão-Pará e Maranhão, que era outra colônia com peculiaridades e particularidades diferentes. Inclusive, era mais fácil você ir de barco de Belém ou São Luís para Lisboa do que propriamente ir de Belém ou São Luís para o Rio de Janeiro, que na época era a capital, primeiramente da colônia, posteriormente do Império. Isso fez com que a colonização da Amazônia fosse um pouquinho mais violenta no sentido de colonizar o imaginário. Na região, a gente foi ensinado a tudo que é daqui é inferior ao que é de fora. Tanto que, quando um nortista quer ofender o outro, ele chama de índio ou de caboclo. O camarada é caboclo, o camarada é índio, ou seja, na visão preconceituosa do nortista, é algo pejorativo, é algo ofensivo. Sendo que indígenas e caboclos somos todos nós. É como se a gente tivesse vergonha de quem a gente é. Mais uma vez, essa colonização, ela tem reflexo ainda nos dias de hoje. O fato de quando você quer ofender alguém, você chama de índio, é o reflexo da colonização do imaginário que foi violentíssima na região amazônica. E mais uma vez, saindo um pouquinho do Brasil, colônia, Brasil Império, e voltando aqui para a ditadura militar, aconteceu exatamente a mesma coisa.
Aqui, o que estava na Amazônia, na visão do governo central, era inferior, não era moderno e bom mesmo é o que vinha de fora. Por isso, esses projetos eles são unilaterais, por assim dizer. Eles são implantados pelo poder central, justamente porque viam a Amazônia como um vazio demográfico, precisa de modernidade, então nada melhor do que um projeto para integrar a região ao restante do país. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A origem do projeto remonta a um discurso de 1965 do primeiro presidente do período militar, Humberto Castelo Branco, em que comentou sobre o desenvolvimento regional, planejamento e contribuição da iniciativa privada nesse processo. Vamos adiante, vamos lá. Os argumentos de integração da Amazônia iam desde o vazio demográfico, a cobiça estrangeira, passando pela segurança de muitas fronteiras da região e pela proposta de interesse alienígenas no sentido de sua internacionalização. Existia nesse momento, galera, um medo do governo central de que a Amazônia perdesse a sua autonomia, de que o governo perdesse o controle sobre a região e que, se não integrasse, de certa forma, a Amazônia e o restante do país, esse risco seria ainda maior. Portanto, nesse momento, vêm os grandes projetos para a região. Inclusive, grandes ondas migratórias vieram para a região e estimuladas pelos grandes projetos, que davam crédito para pessoas vindo de fora estabelecer-se na região amazônica. Mais uma vez, gente, eles priorizavam sempre o grande latifúndio, visto como algo moderno, em detrimento da pequena propriedade rural, vista como o atraso. Então, gente, o latifúndio, mais uma vez, o Brasil, o país do latifúndio, era visto como o progresso, que dava riqueza, que produzia propriamente dito, em detrimento aos pequenos proprietários que eram vistos pelo governo central como um símbolo do atraso da região, e esse atraso poderia e deveria ser combatido. Foi nesse sentido, então, que foi criado, que foi estimulado o desenvolvimento de duas grandes autarquias que viriam ser pilares para o desenvolvimento da região. Primeiramente o BASA, o Banco da Amazônia, tá, gente? Que vinha com a ideia de fomentar e financiar o desenvolvimento, e a SUDAM como Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, uma autarquia que vinha também para coordenar esse desenvolvimento planejado pelo governo central. Vamos adiante com o texto, conhecer então essas duas autarquias, que é o Banco da Amazônia e a SUDAM. O Banco da Amazônia S.A., Sociedade Anônima, foi criado em 1966, com o intuito de fomentar o desenvolvimento econômico da região e encarregado de ser o agente financiador de depositário dos recursos oriundos do incentivo fiscais. Já existia um Banco da Amazônia outrora, tá, gente? Mas ele foi, de fato, pegando corpo nesse momento da ditadura militar, com o objetivo de quê, gente? De financiar, gente, de ser o depositário dos recursos que viriam ser investidos no desenvolvimento da região. Vamos adiante. Outra importante autarquia para a gente conhecer é justamente a SUDAM. O que significa a SUDAM, professor? Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Em 1966, é criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, que tinha como propósito o planejamento, a coordenação e a execução da política do governo federal para a Amazônia no desenvolvimento regional. Adiante, galera. Os administradores do BASA e da SUDAM eram indicados pelo governo federal, mas qual era a função deles, professor? Planejar, estimular e financiar planos do governo para o desenvolvimento da região, plano do governo para a região amazônica. E, gente, tanto a SUDAM como o BASA, eles tinham basicamente a função de coordenar essas medidas governamentais para a Amazônia. Medidas que, mais uma vez, vinham de fora para dentro, não levavam em consideração a peculiaridade da região. Gente, nesse momento da nossa história, a gente costuma chamar a região Amazônia de um grande vazio demográfico. Mas essa visão, mais uma vez, era uma visão do governo central em relação à região. E os planos, as medidas
que o governo tomou, ele basicamente foi para integrar essa região ao restante do país. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. E olha o que o texto fala para a gente. Uma das atividades mais apoiadas foi a agricultura, gente. Mas com uma característica, o financiamento beneficiava as grandes propriedades. Vamos pegar então a tradição brasileira, que é um país, gente. O Brasil é um país do latifúndio. O que é o latifúndio, professor? É a grande porção territorial que muitas das vezes estava nas mãos de um único proprietário. E esse latifúndio, nesses programas, desses planos de desenvolvimento da Amazônia, eles estavam recebiam bem mais incentivo do que o pequeno produtor rural. O governo associava as grandes propriedades, o latifúndio, ao progresso. As pequenas propriedades eram vistas como atrasadas, verdadeiros empecilhos para o desenvolvimento da região. Esperava-se que a produção agrícola da região fosse escoada para outras partes do país e promovesse a integração nacional. Mais uma vez, gente, trazendo para mim aqui, vamos estudar um pouquinho mais esse plano do governo de integrar a Amazônia e estimulando a criação de grandes propriedades rurais. Aqui eu trouxe para vocês aqui um vídeo que vai basicamente ilustrar que essas grandes propriedades rurais eram beneficiárias desses grandes projetos. No que consistia esses grandes projetos, professor? Basicamente, consistia no estímulo de crédito para financiar a agricultura dessas regiões. E essa agricultura tinha como prioridade ali o estímulo para o escoamento dessa produção agrícola para exportação e também para o consumo interno. Gente, mais uma vez, o governo, essas linhas de crédito, elas iam quase que exclusivamente para os grandes proprietários. Foi nesse momento, inclusive, que ali no sul e sudoeste do Pará, do estado do Pará, surgiram as grandes plantações de soja, que muitas vezes iam de interesse contra as chamadas pautas ambientais da região. No sul e sudoeste do Pará, a gente tem ainda hoje conflitos entre populações indígenas, que já habitavam ali de forma tradicional durante muitos e muitos anos, os agricultores, os garimpeiros e também os grileiros. Gente, mais uma vez, quando não se organiza um plano de desenvolvimento que leve em consideração as peculiaridades e as pessoas que moram aqui, basicamente alguém sai lesado e quase sempre quem sai lesado são as populações tradicionais que já moravam na região muito antes dos planos chegarem para a região. Voltamos ao texto. Vamos lá, galera. O Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o chamado PDA. Em 1970, foi estabelecido o primeiro Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o chamado primeiro Plano PDA, com um desdobramento do Plano Nacional de Desenvolvimento. O PDA tinha como objetivo planejar os investimentos e promover a colonização da região pelos 4 anos seguintes. Então, gente, qual é o objetivo do PDA, desse plano de desenvolvimento? Basicamente, promover uma nova colonização, dessa vez estimulando pessoas que moravam, pessoas que vêm de fora da região para ocuparem, formar os grandes latifúndios e dessa forma chegar ao que a gente conhece como o progresso da região. Beleza, gente? Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Para concretizar a integração da Amazônia ao território nacional, foram abertas grandes rodovias como a Transamazônica, que deveria ligar a região norte ao nordeste. Além disso, destacaram-se os projetos energéticos, como o desenvolvimento e execução de hidrelétricas, como a hidrelétrica bastante conhecida aqui da região, uma hidrelétrica que é a hidrelétrica de Tucuruí, que inclusive abastece a matriz energética, que é a matriz energética de grande parte da região, e essas hidrelétricas foram construídas basicamente para suprir as necessidades energéticas, não apenas da região, mas de todo o país, galera. Vou falar agora para vocês um pouquinho sobre a Transamazônica, um dos grandes projetos para a região, que basicamente servia para interligar, segundo
o projeto a princípio, a região norte ao nordeste para justamente escoar a produção agrícola que o governo imaginava que surgiria após o plano de integração nacional. Trouxe para vocês um vídeo agora que basicamente vai nos mostrar a Transamazônica. Vocês estão vendo aí a Transamazônica, o bonequinho que vai percorrer desde ali do nordeste até a região norte, tá, gente? Mais uma vez, o objetivo era, basicamente, integrar a região ao restante do país. Professor, mas eu já ouvi falar que a Transamazônica se tornou uma dor de cabeça para o governo, visto que, mais uma vez, isso é muito óbvio, eles não conheciam a região, eles não conheciam sequer a floresta, imaginavam que seria fácil dar cabo a uma estrada que basicamente cortava a região, mas quando a estrada começou a ser construída e pavimentada, viram que de fato é muito difícil percorrer a floresta amazônica sem um conhecimento prévio, galera. Vocês estão vendo aí, galera, que boa parte da Transamazônica ela passa em floresta inóspita, ela passa por vários estados da região norte e do nordeste. Quando chegou na região norte, em área de floresta fechada, sentiu sua dificuldade, muitas pessoas morreram de fato, indo para a região, não conhecendo a região, e de fato ela ainda hoje não tem grande parte, ainda hoje, tá, gente? Não tem grande parte dela, inclusive, sem a pavimentação necessária para que houvesse o mínimo de condição de transportar mercadorias. Ok, gente? Vamos ao texto, vamos lá. Falaremos agora sobre a Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca de Manaus, inclusive, que era uma das grandes polêmicas em relação ao incentivo fiscal que ela recebe, que muitos estados lutam até hoje, mas o fato que a Zona Franca de Manaus ela foi criada em 57, mas o fato é que ela foi colocada ao cabo com um incentivo fiscal, objetivo de integrar a região, fazer com que o desenvolvimento de fato fosse estimulado na região. Ela foi colocada de fato executada na época da ditadura militar. Olha o que o texto fala pra gente. A Zona Franca de Manaus, ZFM, saiu do papel mediante a Lei 3.173, sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1957. Essa é a lei que institui a Zona Franca de Manaus, galera. Lei 3.173, de 6 de junho de 1957, ementa, cria a Zona Franca na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, e dá outras providências, gente. Vamos ao texto, vamos lá. Logo após o golpe militar de 64, entre os militares, havia uma preocupação com a possibilidade de perder a soberania brasileira nas fronteiras e enfrentar problemas políticos e socioeconômicos na região devido ao processo de esvaziamento. Nesse período, também já se falava sobre a internacionalização da Amazônia. Vamos adiante. O governo, então, instituiu a Operação Amazônia e, em 67, promulgou o Decreto-Lei número 288 de 1967, que reformulou a Zona Franca de Manaus. Galera, o que é uma Zona Franca? É basicamente uma região isenta de alguns impostos. Isso fazia com que as grandes empresas, não com o objetivo de desenvolver, quase que não sai, né, gente? De desenvolver a região, mas de lucrar cada vez mais, se estabeleceram na Zona Franca, tinham algumas isenções fiscais. Isso fez com que muitas empresas viessem para cá. Inclusive, o próprio governo cedeu o terreno, onde hoje é o polo industrial de Manaus, é o chamado Distrito Industrial, que é um bairro da capital Manaus, capital do Amazonas, e esses terrenos foram cedidos para as fábricas que só tiveram o trabalho de vir aqui, se implantar e começar a produzir, galera. É muito curioso que grande parte dos eletrodomésticos que a gente utiliza no nosso dia a dia, elas são oriundas da Zona Franca de Manaus. Se tiverem curiosidade de pegar o eletrodoméstico da casa de vocês e ver atrás dele, sempre tem um selinho produzido no polo industrial de Manaus. Por que as fábricas vêm para cá, professor? Porque elas gostam da gente? Porque elas acham um clima agradável, aqui é agradável para ela? Porque os trabalhadores aqui, eles gostam de trabalhar na indústria? Não, galera. Vem para cá porque tem incentivo fiscal, porque não paga imposto.
Se não paga imposto, elas vêm para cá justamente para lucrar cada vez mais. Vamos ao texto para entender um pouquinho melhor. Vamos lá, galera. O ano de 1972 é o momento chave do setor industrial com a implantação do Distrito Industrial de Manaus. Ocorreu a implantação da primeira indústria e a Companhia Industrial Amazonense, a CIA, que tinha como foco a produção de estano. Em seguida, veio a Springer, voltada para a produção de ar-condicionado, conforme registrado pela SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Ok, gente? Então a gente está vendo que a Zona Franca de Manaus também estava ali interligada aos grandes projetos governamentais para a região norte. Mas em relação ao povoamento, professor, houve de fato alguma política, algum plano que estimulava a vinda de pessoas para cá, para a região norte? A gente vai ver a partir de agora. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Mais uma vez, vem uma frase emblemática para a gente demonstrar como era de fato as intenções, os planos de integração da Amazônia em relação ao país. A frase seguinte: terras sem homens para homens sem terra, porque o governo via a Amazônia como um grande vazio demográfico que necessitava ser povoada, ser modernizada, mas isso muitas vezes ia de encontro com um projeto ambientalista para a região. Esse discurso ambientalista ele veio ganhar força a partir da execução desses grandes projetos, quando via-se, inclusive, que grande parte da floresta era derrubada com a finalidade de levar a modernidade, ou melhor, trazer a modernidade para a região. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. O governo estimulou a migração em massa. Muitos nordestinos e gente de outras regiões vieram para a Amazônia. Vamos adiante, vamos lá. Nessa época, vários slogans foram criados para atrair as pessoas para a Amazônia. Entre eles, podemos citar: Amazônia, o celeiro do mundo, integrar para não integrar. Amazônia, um vazio demográfico passível de ser explorado. Mais uma vez, galera, só para ressaltar, galera, esses projetos não levavam em consideração a peculiaridade da região. As pessoas que moravam aqui não eram levadas em consideração. Muitas vezes, até mesmo os danos ambientais que esses projetos, porventura, fossem causar, não eram levados em consideração. Era um projeto que vinha de fora para dentro. Era um projeto que não partia da região, como é o correto de se fazer. Um projeto que parte da região leva em consideração a peculiaridade e a particularidade da região. Quando é um projeto que vem de fora para dentro, muitas das vezes esse pensamento de valorizar, por exemplo, as culturas locais, a floresta e toda a biodiversidade, ela não é levada em consideração. Beleza, galera? Vamos ao texto para finalizar a aula. Vamos lá. Vale ressaltar o que eu falei para vocês, que a maioria dos projetos governamentais para a Amazônia não leva ou não levaram em consideração as peculiaridades e as particularidades da região. Então, eu volto com o nosso primeiro momento para ilustrar essa ideia de integração nacional que levou a cabo muitos projetos para a região amazônica que não levavam em consideração a região, que vieram de fora para dentro, que muitos deles acabaram fracassando justamente por isso. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai encerrando a aula por aqui.